Olá, tudo bem? Faz um tempinho já que eu não gravava, hein? Sei lá quanto tempo. Ainda no trimestre passado. Mas que bom que você está aqui outra vez comigo pra gente discutir agora sobre a lição. Estamos no novo trimestre, falando sobre crescimento em Cristo. E nós chegamos agora na lição número 3. Acho que é 3 já, né? Deve ser. O importante é o conteúdo dela. A lição dessa semana a gente vai falar sobre orgulho. Tema difícil, hein? Tema difícil porque toca a mim e acredito talvez toque a você também. E nesse tema a gente vai falar então, a lição vai apresentar 3 grandes histórias da Bíblia, né? E além disso vai tratar do assunto de uma forma mais geral. Mas nós vamos começar então, porque hoje eu acho que, assim, não tem um grande roteiro, tá? Vai ser muito mais pensamento e sair falando. E nesse aspecto, provavelmente vou fazer várias imprecisões sobre o que é o orgulho. Então vou dizer mais ou menos o que está na minha cabeça de orgulho para ficar mais claro assim qual que é a lógica. Vamos dizer que na Bíblia vai existir 2 tipos de orgulho. Existe o orgulho realmente mal, que é o que a gente vai tratar nessa lição, que é a parte negativa do processo, que é essa mais que você realmente você tem uma arrogância própria, esse tipo de sentimento. E o outro lado é mais um orgulho santo, que é mais você realmente ter satisfação no que uma outra pessoa fez. Então, por exemplo, você fala pro seu filho que você tem orgulho dele, não é algo negativo, é algo positivo no sentido de que realmente você está elevando o que a pessoa fez. Já o outro lado é realmente você se exaltar e ficar tudo com você, tá? Então, fica nessa lógica. E, e aí, quando a gente começa a pensar um pouco na nossa sociedade, você se percebe que o orgulho realmente é algo que nos rodeia e é muito comum. Então, normalmente a gente pensa muito nas pessoas orgulhosas que são outras pessoas, mas nunca somos nós, né? Mas quando a gente olha muito para como a gente conversa, imagina que você vai conversar com uma pessoa do zero. Uma das primeiras coisas que você fala ou que você pergunta para outra pessoa é a profissão. Porque normalmente, claro que é um jeito de trazer assunto, tá? Não é esse o ponto, mas normalmente a gente pega a profissão da pessoa, faz um certo cálculo do que a profissão faz, quanto ela gera de salário, de valor, poder que ela exerce, fama, e a gente calcula tudo isso para entender a pessoa. E é assim, como a gente já sabe que é mais ou menos essa mecânica que acontece mentalmente, a gente meio que já se calcula dentro desse status. Então, se você tem já não sei, uma profissão, um cargo mais alto, você normalmente tende a ter um pouco mais de orgulho porque você já sabe que dentro dessa escala social você já está mais acima. E aí que começa o ponto, né? A Bíblia vai falar muito do orgulho porque o orgulho ele é muito corrosivo. Porque ela acaba com você. E por que ela acaba? Porque quando você vai se enchendo muito de si, não existe espaço para Deus. E isso começa a ser o grande problema, porque quando você não entende que foi Deus que te deu suas habilidades, Deus te deu aquilo que realmente importa na vida, você realmente vai achar, não, mas fui eu mesmo que fiz tudo, eu sou o cara mesmo. E aí começa essa parte do orgulho que você não dá espaço para Deus, porque se você fez tudo sozinho, por que você vai precisar de Deus? Não foi Ele que te deu mesmo? E aí a gente, normalmente na cristandade, tenta fazer a lógica do completo oposto. Ou seja, eu não posso ser orgulhoso. Logo, eu nunca posso falar minhas virtudes, porque se eu falar minhas virtudes, eu sou um orgulhoso. Então eu vou para o outro extremo. Eu sempre vou falar que eu sou o mal. Então eu sou o mal e é isso aí. Se alguém te elogia, você fala, não, não é isso não, e tudo mais. Então a gente começa a entrar nessa outra dicotomia que realmente você é um completo perdedor, porque nada que você fez também é bom. Então entendamos o seguinte. Efetivamente, é importante você saber as suas qualidades, porque na parábola dos talentos, por exemplo, todos receberam talentos e todos são cobrados por aquilo que foi dado. Então é importante você saber quais foram as suas responsabilidades para você poder cumpri-las. Ao mesmo tempo, entender que ao você cumpri-la, não significa que você é quem fez tudo, mas que Deus te deu. E também agora você não vai fazer o outro lado da moeda, que ser um coitadinho sempre, porque a vida sempre é dura e você nunca tem nada. Então, eu acho que é um ponto interessante para você partir da sua questão de cristão. Mas agora vamos trazer um pouco disso para a parábola que Jesus conta, que talvez não seja nem uma parábola, seja até uma leitura ali do momento, que Cristo vai contar acho que é no Evangelho de Lucas que a gente leu essa parábola, que é do fariseu e do publicano, em que ambos vão ao templo, e o fariseu faz uma baita de uma oração, se enaltecendo muito, enquanto chega o publicano, bate no peito e fala, tenha misericórdia de mim, nem olhando para o alto. E Jesus fala que realmente o publicano é quem deveria ser exaltado. Note uma coisa que era muito importante dessa parábola,
que se Jesus não fizesse a descrição do que os dois oraram e do seu próprio julgamento sobre ele, a gente tenderia muito a achar que o fariseu é quem estava certo. E só que, como a gente já sabe agora a parábola, a gente já olha pro outro lado da moeda, né? A gente fala, não, mas eu sou o publicano. Todos nós aqui somos publicanos, né? Claro, sempre. Só que, normalmente a gente olha para a parábola, lê o relato, e aí depois olha para o fariseu, da mesma forma como o fariseu olhou para o publicano. E aí você começa a entender a parábola do que ela se trata mesmo. É sobre como todos nós somos o fariseu. Como todos nós julgamos os outros a partir da nossa própria ótica de soberba. E aí começa a parte corrosiva. Porque se você sempre olha para os outros com essa soberba, você não quer ajudá-lo. Você fala assim, já me preocupo comigo mesmo, já basta. E aí começa essa parte da derrocada da sua vida cristã. O ponto mais que eu queria agora trazer é mais na história de Moisés. Porque na história de Moisés, olha bem o currículo dele. Vamos entrar um pouco dessa questão. Olha quem era Moisés. Ele era um postulante a ser faraó. Depois jogou tudo fora, mas era um postulante. Melhor universidade que tinha da época. Um baita de um líder. Guiando o povo por 40 anos. Falava com Deus. Ele era o cara. Ele tinha tudo para ser arrogante. Tudo para ser orgulhoso. Por que ele não era? Essa é a pergunta. Por que ele não era? Porque normalmente a gente olha muito essa questão do orgulho, principalmente nesse caso. Ele falava com Deus, e nós olhamos do ponto de vista dele. Se ele fala com Deus, ele poderia exercer mais poder, porque ele tinha alguém mais poderoso com ele para se aliar. Só que quando você olha para a lógica principal de como funciona a vida com Deus, você percebe que quanto mais você está próximo de Deus, mais parecido você fica com Ele. Logo, você também percebe que o amor aumenta em você e a sua responsabilidade. E aí começa a grande questão aqui. Moisés, se fosse uma pessoa normal no sentido de... Você entendeu? Ele seria muito orgulhoso, com certeza. Mas a aproximação de Deus e também o erro principal que ele cometeu no passado fez ele baixar muito a bola para entender de que a responsabilidade dele era muito grande. Tanto que quando ele falha, em Números, capítulo 20, aí Deus bota ele de novo no lugar dele. Então ele falha 2 grandes vezes na vida. Na segunda vez ele perde Canaã. Mas aí você começa a entender um pouco de responsabilidade. E essa responsabilidade também é algo muito importante. Quando você está na posição de Moisés, claro que você poderia ser muito arrogante e seria compreensível do ponto de vista da nossa sociedade. Mas aí, assim, como eu comentei, você vai ter um contato com Deus. E esse contato com Deus faz você entender responsabilidade. Ou seja, do que adiantaria ele ser arrogante? Do que adianta ele tratar mal o povo dele, que ele está tentando livrá-los toda a vida dele. Já falhou uma vez, mas não queria falhar de novo. Falhar, eu comento lá que é quando ele matou o egípcio, tá? Só para deixar claro. Então agora ele entende que ele não pode fazer a ruína dele outra vez. Acaba fazendo de qualquer maneira, né? Perde ele a chance de Canaã, mas Deus ainda reconhece nele quem merece a vida eterna. Então a questão de responsabilidade, quando você sobe num nível de poder muito alto, você tem 2 opções. Ou você realmente se torna arrogante, ou você entende responsabilidade e que vida de pessoas dependem de você, e você ainda assim continua sendo manso e humilde. E aí nós vamos para o último exemplo, que é o próprio Cristo. Em que Cristo... Se tinha alguém que poderia ser arrogante, era Cristo, certo? Vamos deixar isso claro, ele é o Filho de Deus. Mas por que ele já escolhe essa outra etapa aqui, que é ser? Porque ele ama nós, e ele entende a responsabilidade. Aí ele entende que ser arrogante significa condenar a todos e a ele mesmo à morte eterna. Mas, por outro lado, sendo humilde, entendendo sua responsabilidade, ele entende que a salvação passa exclusivamente por ele. Traduzindo tudo isso para a nossa vida, vou ser sincero que ser orgulho é uma questão muito difícil, porque você vai trabalhar na igreja e você vai entender que Deus te dá a responsabilidade que você tem que cumpri-la. Deus te dá talentos, tanto para você realmente realizar sua vida profissional e tudo mais, mas principalmente para servi-lo na obra do Evangelho. Então reflita nessa parte, principalmente quando você estiver trabalhando para Deus. E vou dizer que não é só porque fazendo isso vai te dar satisfação, que vai dar, mas vai sempre correr o risco de você se tornar orgulhoso. Porque nós viveremos sempre nessa linha tênue entre receber um elogio e dar glória a Deus e se exaltar. Mas meu convite é, sempre se lembre quem te deu as coisas. Isso vai facilitar bastante para você entender qual é o seu propósito. Espero que você tenha um ótimo sábado, um grande abraço, tchau, tchau.